Olá, estamos ao vivo agora nessa live extremamente importante que a gente vai conversar sobre os medos do canto, as barreiras que existem que muitas vezes afugentam as pessoas que querem seguir o sonho de cantar. A gente vai conversar sobre tudo isso nessa aula. Se tu tá chegando nessa aula depois dela já ter acabado, não te esquece de avançar uns minutinhos que agora eu vou receber o pessoal aqui. E é isso, bora começar, meus queridos? Vão mandando um alô aí quem tá chegando. Tô vendo aqui que o Luke entrou, o Alisson entrou, Alan entrou, Cíntia, Flávio, Andréia, Laurence. Boa noite, querido. Como é que vocês estão, gente? Peraí que eu bati aqui. Como vocês estão? Deixa eu colocar pra gravar aqui. E vamos começar, gente. Beleza, gravando. E aí, Luca? E aí, Camille, boa noite. Ansioso pra essa aula, nunca perco, coisa boa. Eu tô ansioso também, gente. Eu passei agora as últimas horas preparando tudo certinho, porque é tanta coisa. É tanta coisa. Bem, você, nunca perco. Tem muita coisa, né, gente, pra gente conversar. E a gente vai conversar sobre tudo nessa aula hoje, que são os medos do canto, os medos por trás do canto. A gente vai conversar também sobre basicamente todos os temas das perguntas que vocês mandaram, ok? Sobre basicamente tudo a gente vai conversar aqui. Inclusive eu vi que, num geral, as perguntas de vocês eram sobre questões com a própria voz. Questões de insegurança, muitas vezes. Na maioria das perguntas ali eram questões de insegurança, tá? Então, assim, a gente vai conversar muito sobre isso hoje, fechou? Vocês estão prontos para começar? Tudo certo? Sugiro que vocês fiquem num lugar legal aí, que vocês possam prestar atenção, porque os temas de hoje, o tema de hoje, na verdade, e das próximas lives, ele é bastante sério. Então, eu sugiro que vocês anotem o que vocês puderem anotar e também participem bastante, tá? Eu vou fazer algumas perguntas para vocês aqui e eu quero que vocês participem, tá? Mandem aí no chat, fiquem à vontade sempre, porque assim a gente tem quando a gente engaja mais, a gente se envolve mais, a gente também fixa mais as coisas, tá? E aqui basicamente o que eu vou falar para vocês são coisas que eu vivi na minha pele, no campo de batalha, como a gente costuma dizer, porque eu comecei a estudar a música, a praticar a música muito novo, tá? Então, o que acontece? Quanto mais novo a gente não está preparado, né? Surge muita insegurança, surge muita vergonha. Eu sempre fui muito envergonhado. E muitas coisas me travaram demais. E eu precisei lutar contra muitas coisas que eu vou conversar com vocês aqui hoje. Então, é o seguinte, tudo que eu falar aqui hoje não são coisas prontas que eu tô pegando, que eu vim aqui querer soltar frases bonitas para vocês. Não é essa a ideia. A ideia, eu só falo de coisas que eu vivi, de coisas que eu tenho propriedade para falar sobre. Então é isso que a gente vai conversar aqui hoje. Por conta do seguinte, eu me fiz a seguinte pergunta. Por que as pessoas não cantam? Tá? Eu perguntei isso inclusive para algumas pessoas perto de mim. Se tu fosse começar a cantar, o que te impede de cantar? Qual seria uma barreira de entrada para te começar a cantar? Entende? Essas perguntas eu comecei a me fazer. Porque se vocês forem parar pra pensar, assim, via de regra, não existe um motivo pra alguém dizer assim, eu não gostaria de cantar, não gostaria de cantar. Por quê? Porque cantar é legal. A esmagadora maioria das pessoas ouvem música. A esmagadora maioria das pessoas gostam de um cantor de outro, né? Não importa qual gênero. Então, assim, de maneira geral, todo mundo gostaria de saber aprender a cantar, né? Mesmo que seja pra si. Não quero cantar pros outros, só pra mim. Eu gostaria de saber cantar pra mim, no chuveiro, cantar bonito, sabe? Mas por que as pessoas não cantam? Por que uma minoria, uma parcela muito pequena dessas pessoas, de fato, tentam aprender a cantar e a maioria nem tenta? Essas perguntas eu fiz para algumas pessoas próximas de mim e aí eu comecei a me ligar que para todas as pessoas que eu perguntava, as respostas poderiam parecer diferentes, mas no geral elas se concentravam em alguns medos específicos que essas pessoas tinham e felizmente eu li agora no final do ano, em novembro, dezembro, eu li um livro que fala muito sobre alguns medos e batia demais com os medos que essas pessoas tinham me dito. E é sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje, fechou?
Então é o seguinte, deixa eu tomar minha água, que eu tava comendo agora, tá engasgado. Deixa até aberto. Que nesse calor a gente tá tomando mais água que o normal ainda, né? Pessoal que for entrando, se acomodem aí e a gente vai começar. Já começamos, né? Mas ó, primeira coisa então, gente, deixa eu ver aqui as ordens dos meus slides. Cadê? Eu queria começar falando com vocês sobre isso aqui, tá? Vou ler aqui com vocês. Basta 1 segundo para se fazer uma censura. Mas aquele que recebe a censura pode levar a vida toda para esquecer, tá? Queria começar falando essa frase para vocês. Quero que vocês pensem sobre isso, né? O quão forte é essa frase e o quão verdadeira, principalmente, ela é. Porque eu conheço casos de muitas pessoas que têm uma insegurança gigantesca, que apresentam todos os medos que eu vou citar aqui para vocês, todos os exemplos que eu vou citar para vocês, por conta de 1 ou 2 censuras que recebeu. E a pessoa se cala, a pessoa se fecha e a pessoa não consegue cantar. E muitas vezes, na maioria das vezes, isso não vai se restringir somente ao canto. Isso vai se restringir, aliás, se expandir para outras partes da vida dessa pessoa, para outras áreas, porque mexeu no psicológico, tá? Plantou uma sementinha ali, e no caso foi uma semente ruim, né? Uma semente do mal, e essa pessoa pode levar a vida inteira para esquecer um momento de censura, tá? E a gente consegue ver muito bem isso nos depoimentos que vocês me deram. Os depoimentos que vocês me deram, quase todos, foram vários, quase todos eram centrados aqui, ó. Me falaram isso, me disseram aquilo, já ouvi tal coisa, uma vez um professor meu, uma vez um familiar meu, muitos, gente, muitos, tá? Agora eu quero que vocês me digam aqui uma coisa. Quantos de vocês já ouviram algum tipo de crítica, né? Crítica mesmo. Não digo aquela crítica construtiva, por exemplo, uma crítica ou um pensamento que eu dou para os meus alunos, né? Sugestões que eu dou para os meus... Não digo isso, uma crítica mesmo, um comentário maldoso. Quantos de vocês já ouviram comentários maldosos e ou levaram muito tempo para conseguir realmente esquecer aquilo e não dar bola mais para aquilo, ou então, de repente, até hoje vocês ficam remoendo aquilo, vocês ficam de vez em quando pensando naquilo, e aquilo te traz uma sensação ruim, aquilo te traz um mal-estar, sabe? Parece que está entalado aqui, e aquilo muitas vezes vai acarretar em muitas outras coisas. Quantos de vocês já ouviram comentários assim, que demorou muito para que vocês tirassem aquilo da cabeça, né? E às vezes ainda nem tiram. O Alisson mandou eu, Flávio eu, Luca eu, Alan eu. Isso acontece demais, né, gente? São coisas, são momentos que ficam na nossa cabeça, né? São coisas que ficam na nossa cabeça. E a gente vai conversar sobre isso. Tanto hoje, na nossa live, quanto também amanhã, que a gente vai fazer uma aula fechada. Não é aula, né? Vai ser um bate-papo fechado com o pessoal do Telegram. Quem estiver no Telegram vai poder participar. Principalmente na fase de muda o vocal. Ah, que menino desafinado e tal. Real. Ó, a Marcela, eu não, porque eu nunca me expus. Então, vamos conversar sobre isso, Marcela. Bom, mas vamos começar, gente. Eu queria começar conversando com vocês o seguinte, tá? Calma aí. Aqui. Primeira coisa, quais medos estão te impedindo de começar a cantar, tá? Quais medos te impedem de começar a cantar? Quando a gente se faz essa pergunta, tem muitas outras coisas por trás que a gente poderia pensar. Mas aqui eu separei 3 medos principais, e esses 3 medos eles estão muito ligados entre si, e eles também acarretam várias outras coisas. Eles também trazem consigo várias outras coisas, e a gente vai abordar tudo isso aqui hoje, tá bem? Então, vamos começar. Ó, medo de desafinar perto dos outros. A gente vai conversar sobre todos esses medos aqui agora, tá? Primeira coisa, primeiro medo que eu percebo que todo mundo tem, e já me falaram isso muitas vezes aqui no Insta, é o seguinte. Primeiro medo, o medo inicial, é o medo da vergonha, né? O medo da vergonha. O medo da vergonha eu já senti muito, vocês devem sentir muito, e ele é muito natural. Ele é muito natural. Por quê?
Porque principalmente quando a gente está começando, nós não nos sentimos uma autoridade naquele assunto, né? Nós não sentimos que nós temos vivências o suficiente, experiências o suficiente para ter uma certa segurança de fazer aquela atividade na frente de outras pessoas, né? Conseguir cantar na frente de outras pessoas sem problema. A gente tem vergonha, né? A gente tem muitas vergonhas. E o que acontece normalmente, não sei se vocês têm muita ideia, mas a questão da vergonha, ela está muito ligada a uma inadequação. O que significa isso? Tu olhar para tua volta e ver e se sentir diferente. Tu olhar para tua volta e sentir que tu está se comportando de uma forma diferente. Quando a gente sente que está inadequado com aquele lugar, a gente começa a sentir vergonha, tá? Vergonha aí pode ser de várias coisas, né? Mas, no geral, de sair do padrão. A gente sente vergonha de sair do padrão. Então, imagina uma situação num churrasco, onde tá todo mundo conversando, normal, uns aqui, uns ali, e tu pega um violão pra cantar. Vai lá, Cássio, pega o violão aí, toca. Todo mundo, vira pra ti. Ou seja, eu acabei de sair do padrão. Eu me destaquei ali no meio. Tá? As pessoas olharam pra mim. Neste momento eu me sinto inadequado, eu me sinto fora do padrão, eu começo a ficar com vergonha, tá? E a vergonha, ela acarreta muitas sensações, muitas emoções negativas, muitos pensamentos negativos, tá? Porque também a vergonha te impede de fazer muita coisa. E normalmente a gente se arrepende depois de não ter feito. Né? Eu já passei por tantas situações que eu me arrependi na hora de não ter topado, não ter feito musicais, assim, de topar participar de um show, topar abrir o show de não sei quem, na escola, quantos convites eu tive para tocar dentro da escola, no show de talentos, de não sei o que, eu nunca quis, por quê? Porque eu tinha vergonha. Eu ia fugir meus colegas, meus amigos não iam cantar, meus amigos não tocavam, meus amigos não cantavam, eu ia sair do padrão? Não, eu queria ficar ali junto com todo mundo. Eu não queria subir no palco, isso aí era fora do padrão. E eu tinha vergonha, tá? E o que acontecia depois? A gente se culpa por isso. A gente fica, poxa, por que eu não fui? Por que eu não fiz? Só que isso vira um ciclo. A vergonha gera um ciclo de arrependimentos, um ciclo de sensação ruim. Tu começa a se sentir... a tua autoestima, ela baixa. Tu começa a baixar a tua autoestima. Tu começa a se desvalorizar. Toda vez que alguém te chama pra alguma coisa e tu não topa por conta de vergonha, tu não quer começar algo novo por conta de vergonha, tu não quer se expor por medo de vergonha, tu se desvaloriza. Tu automaticamente se desmotiva. Baixa a tua autoestima, tá? E isso vira um ciclo. E esse ciclo, ele precisa ser quebrado. Lembrem disso que eu tô falando. O ciclo da vergonha, o ciclo de recusar as coisas, de não topar nada nunca, de não querer começar a cantar porque tu vai sair do padrão, tu vai se expor demais, ele precisa ser quebrado, tá bem? Precisa ser quebrado. Por quê? Porque quem canta se expõe. Se tu quer cantar, tu vai te expor, tá bem? E mesmo que tu pense que não, eu vou cantar só pra mim, os teus amigos sabem que tu canta, os teus amigos sabem que tu tá aprendendo. Tua família sabe que tu tá aprendendo. E vai acontecer situações, a menos que tu nunca se reúna com ninguém em hipótese alguma. Vai surgir situações que tu não tá procurando, tu não tá indo atrás, tu não quer aquilo no momento, que vão dizer assim, ó, canta pra gente aí, Marcela. Marcela tá aprendendo a cantar, canta pra gente aquela música lá que eu vi que tu fazia aquele dia. Vai surgir várias e várias vezes, assim como foi pra mim. Vai surgir. Vocês acham que eu comecei a cantar profissionalmente porque eu acordei um dia e falei, vou começar a cantar profissionalmente? Não. Foi porque muitos dos meus familiares sabiam que eu estava aprendendo, sabiam que eu treinava, violão, que eu treinava a cantar, e me induziam nos churrascos, me induziam nos almoços em família, quando eu ia na casa de não sei quem, quando eu ia visitar um parente. Sempre surgem essas questões. E a gente normalmente nega. Eu neguei muitas vezes, gente. Quando eu comecei a cantar, foi depois de ter negado muita oportunidade. Foi depois de ter perdido muita oportunidade, tá? Então, assim, nunca cantei em escola. Meus colegas nunca souberam que eu cantava até depois de eu já estar formado no ensino médio, porque eu nunca quis cantar na frente de ninguém. E isso eu considero hoje, olhando lá atrás, eu considero que a minha vergonha de não querer me expor, de não querer chamar a atenção de ninguém, me privou de muita coisa. Hoje eu considero isso, por conta da vergonha, tá? Tô vendo o pessoal mandando aqui que tá se identificando.
E a vergonha, depois a gente vai conversar, o último momento da live, a gente vai conversar sobre esses medos. Se eles são naturais ou se eles não são, né? Acredito que vocês já tenham uma ideia. Mas a gente vai conversar um pouco. Eu quero deixar um questionamento para vocês no final, que eu faço esses questionamentos para mim e eu considero eles muito poderosos. Muito poderosos. Então, assim, eles conseguem mudar muitas vezes totalmente a nossa mentalidade, tá? Vou deixar esses questionamentos para vocês depois sobre esses medos, tá? Vamos seguir com os nossos medos. Agora eu vou falar do medo que provavelmente é o pior dos 3 medos que eu vou falar aqui hoje, tá? Que é o medo das críticas. Medo dos julgamentos. Esse medo provavelmente, possivelmente, é o pior dos medos. Pior desses 3 medos que eu vou falar aqui pra vocês. Pela quantidade de coisas que ele acarreta e também pela dificuldade de resolver esse problema. Esse problema, ele é difícil de resolver. Muito difícil de resolver. Mas não é porque ele é difícil de resolver que não é possível. É totalmente possível. Mas requer um passo nosso, requer uma atitude, requer uma mudança de paradigma, requer uma mudança de atitudes, uma mudança principalmente de pensamento. Mas vamos começar com medo das críticas. A maioria das pessoas que não canta, que fala que tem vergonha de cantar para os outros, que fala que tem vergonha de se expor, é por quê? Porque tem medo do que os outros vão pensar, tem medo do que os outros vão dizer. E isso acontece muito, tá? Isso acontece demais. Eu lembro de que quando eu comecei a tocar aqui na minha cidade, o meu pior medo era o seguinte: eu tinha medo dos julgamentos, sabe por quê? Porque eu era acostumado a sair de noite, mas eu saía de noite, fui em alguns shows e outros, porque eu gostava de música, então meus tios me levavam e tal, e eu via sempre o quê? Banda. Eu sempre via banda tocar. Banda tocando rock, banda tocando reggae, sempre banda. E quando eu comecei a tocar, o que eu fazia? Violão e voz. Eu tocava acústico. Não tinha banda. Então o que eu pensava? O que eu tinha medo? Das críticas. Porque eu gostava de violão e voz, mas e as pessoas gostam porque elas estão acostumadas a ouvir só banda. Será que elas não vão sentir falta da bateria? Será que elas não vão dizer que o meu show é xoxo, que o meu show não é legal, que é sem graça, porque não dá pra dançar? Eu lembro na época que eu comecei, as pessoas queriam dançar, meu violão e voz, será que é legal pra dançar? Gente, o medo das críticas, ele é muito forte e todo mundo tem. Só que a diferença é que tem pessoas que sabem lidar com isso e outras não, mas a gente vai chegar lá. Por que eu acho que o medo das críticas, ele esse é o pior? Pois é, já me frustrei muito por causa das críticas. Por que o medo das críticas eu considero particularmente o pior? Porque ele é paralisante. O medo das críticas, ele tem um poder de te paralisar maior do que os outros, tá? O medo das críticas, ele te desencoraja muito. Ele mata a tua força de vontade. O medo das críticas é incrível a forma e a velocidade que ele te deixa alienado. Ele te deixa acomodado. É incrível, tá? A gente tem medo das críticas, o que a gente faz? A gente não quer sair do padrão. A gente não quer se mostrar. A gente não corre atrás dos nossos sonhos, tá? Então, ele te deixa uma insegurança tão grande do que as pessoas vão pensar, do que vão dizer, de como vão te ver, né? Que tu fica parado, tu fica acomodado e tu não corre atrás do que tu quer. Tá valendo aqui uma coisa. Não corre atrás do que tu quer, entende? Este é o medo do julgamento. Só que o medo do julgamento, ele tem um contraponto muito forte, que eu vou falar no final. Mas tem uma coisa que eu queria dizer pra vocês. Por que eu acho que ele é o mais difícil de se resolver? Porque o medo dos julgamentos, ele tá muito dentro da nossa cabeça, tá? As pessoas que sabem ou não lidar com isso, tem muito a ver aqui dentro, tá? E tem uma coisa interessante, que o medo dos julgamentos, ele começa normalmente dentro de casa. Eu tava pesquisando até sobre isso, e normalmente as pessoas que mais têm vergonha e medo de serem julgadas, são as pessoas mais acanhadas, são as pessoas que têm pais muito críticos ou ouviram algum tipo de crítica dentro de casa. E muitos de vocês me relataram isso.
Muitos de vocês falaram que dentro da própria casa as pessoas falavam que a voz era feia, as pessoas falavam que não servia para isso, as pessoas falavam faz uma coisa útil, muitos de vocês. Então, que coisa interessante, né? Para não dizer outra coisa. Medo dos julgamentos. Tem tanta coisa para falar do medo dos julgamentos que a gente vai falar, inclusive, não tudo nessa live aqui. Mas o que acontece, gente? Quando nós estamos alienados, quando a gente se aliena, porque pensa, tá? Se eu quero alguma coisa, o que eu preciso fazer para que essa coisa aconteça? Eu preciso correr atrás disso, eu preciso me movimentar. Se eu não estiver em movimento, a chance é que isso não vai acontecer. É muito difícil. Só que esse medo, ele nos paralisa, ele nos desencoraja, ele mata a nossa força de vontade. A gente começa a aceitar ser mediano, a gente começa a aceitar ficar na média, não sair do padrão, não se destacar, não fazer nada que chame atenção pra gente, porque assim eu estou aberto a receber críticas. E qual o problema disso? Da gente não querer se destacar, da gente não querer chamar atenção, da gente não querer nada disso aí? É que a gente não vai cantar. Porque uma pessoa que tem dificuldades nessa questão de julgamento não vai conseguir cantar para outras pessoas. E igual eu falei anteriormente, mesmo que tu não tenha intenção de cantar nem pros teus amigos, tu vai ter que ser uma pessoa que vive com vergonha negando o tempo inteiro convites, porque vão aparecer convites para te cantar no meio dos teus amigos, no meio da tua família. Vai aparecer. E uma hora ou outra vai aparecer. Então é o seguinte, quem tem tanto medo dos julgamentos a ponto de ficar paralisado, ficar tão inseguro assim, não vai cantar. Vai desistir no meio do caminho, não vai cantar. Ok? Deixa eu ver algumas perguntas que vocês fizeram. Eu sou a minha maior crítica. É mais fácil ou mais difícil? Marcela, depende. Depende da forma que tu te critica. Eu sou muito crítico comigo mesmo. Mas a gente tem que aprender que tem críticas boas e críticas ruins, né? Não adianta tu ficar se exigindo algo que ainda realmente não está no tempo, não está na hora, não é dessa forma, ou então tu se criticar de uma forma positiva, né? Por exemplo, eu tive alguns resultados agora nesse último mês que não foram legais. O que eu fiquei? Eu fiquei me martirizando, dizendo caramba, o que eu fiz de errado, como que pode, não sei o quê. Não, eu simplesmente peguei as coisas que eu fiz, tentei achar os pontos que me levaram a chegar àqueles resultados não tão bons e pensei, vou mudar essas coisas, vou fazer diferente, entende? Então, quer dizer, é uma forma de crítica, porém focado em resolver e não simplesmente em ficar me criticando, ficar ali sofrendo, achando que eu sou ruim, achando que eu não sou capaz de fazer alguma coisa, enfim, não, eu foquei na solução, tá? Então, assim, depende de como tu se critica. Sempre que eu começava a cantar em casa, minha mãe e minhas irmãs falavam pra eu parar de cantar. Olha aí, gente, eu recebi, vocês não fazem ideia a quantidade de pessoas que me mandaram esse tipo de coisa. Mãe e irmãs falando que pra parar de cantar. Definitivamente não sei lidar, já ouvi que não servia pra cantar e nem tinha talento. Eu não consigo cantar perto dos meus pais. Eu também. Eu não quero me magoar por causa das críticas dos outros. Exatamente. O normal não atrai. Só que aí é que tá. Como que a gente vai sair da média se a gente não se destacar? Se a gente não sair do padrão? Se a gente não chamar um pouco de atenção pra gente, né? Como que a gente faz pra sair da média? Como que a gente faz pra ir um pouco além? Se a gente não quer... se a gente tem tanto medo de crítica que a gente fica paralisado. Como que faz? Não faz, né? Não tem outra opção. Sempre fico no que todo mundo fica. E, sabe, por medo de arriscar e dar ruim. Interessante. Essas questões, gente, elas são extremamente valiosas, elas são extremamente válidas. E eu queria já entrar na parte de solução do raciocínio que nos leva à solução disso, mas pelo menos que me levou à solução disso, e que eu tenho certeza que muitos de vocês vai ajudar também, mas isso é assunto para amanhã, ok? Hoje ainda não. Ok, mais uma vez o medo do julgamento, deixa eu colocar aqui, o medo do julgamento, o medo das críticas, o medo do julgamento, ele só vai acabar quando a gente pôr um fim neste ciclo. Mas e qual ciclo que eu tô falando? É um ciclo de pensamentos. A gente literalmente precisa aprender a se portar de formas diferentes quando recebemos críticas, mesmo que sejam essas críticas que parece que a gente não engole, sabe?
essas críticas de para de cantar, isso não serve pra ti, não são críticas construtivas. Isso aí são comentários maldosos ou críticas destrutivas, que nem eu coloquei no post de hoje, tá? Não é disso que eu tô falando, mas a gente também tem que aprender a lidar com essas aí, tá? E eu vou falar melhor com você sobre isso amanhã, mas vamos seguir com os nossos medos. Ó, já criei um canal pra cantar, mas nunca consigo carregar vídeo nenhum. Sei bem como é isso. Eu gravava tantas vezes o mesmo vídeo por conta de insegurança pra postar, vocês não fazem ideia. Vamos seguir. Agora um outro medo, nosso terceiro medo de hoje, que é um medo muito presente, é o medo do fracasso. Esse medo é um medo que a gente poderia ficar tranquilamente 1 hora só falando sobre os diferentes aspectos e as questões que esse medo causa na gente. Medo do fracasso. Quem aí tem medo de não conseguir, por exemplo, se for começar a aprender a cantar, quem tem medo de não conseguir aprender? Manda aqui pra mim. Quem tem medo? Manda eu. Vamos encher o chat de eu aí. Quem tem medo de fracassar, de não conseguir, de não dar conta, de não aprender? Camille mandou eu sim, Pedro mandou eu, Evelyn mandou eu. Medo de não conseguir. Os motinhos passando. Medo de não conseguir aprender a cantar. Antes da gente entrar nesse medo, eu quero só dizer uma coisa, tá? Até hoje, estou sendo extremamente sincero aqui com vocês, tá? Até hoje, eu não tive nenhum aluno, nenhuma aluna, nenhum que não conseguiu aprender. Mas nenhum que não conseguiu aprender, porque a gente faz aulas, né? Então todas as aulas, todos os meus alunos e alunas, não importa a idade, eu já dei aula inclusive para pessoas de idade, todos conseguiam evoluir, todos conseguiam fazer coisas diferentes a cada aula. Agora, eu já tive muitos que desistiam. Aí é outra coisa. Aí não é questão de capacidade, aí é outra coisa, tá? Mas em questão de eu tenho medo de não conseguir. Eu não tive um aluno até hoje, nenhum, que não conseguiu fazer as coisas que eu pedia, que não conseguia evoluir, que não conseguia melhorar de uma semana para outra. Nenhum, ok? Antes de seguir, eu só queria dizer isso. Porém, vamos seguir com os nossos medos. Dessa vez a gente vai falar sobre fracasso, tá? O fracasso, gente, ele gera uma série de efeitos negativos na tua vida. Não é só no canto. Aqui a gente tá focando em canto, mas assim, o medo de fracassar, o medo de não querer assumir riscos, o medo de não querer sair da zona de conforto, sabe, sentir aquele friozinho na barriga e pensar, não. Esse frio na barriga aqui eu não gosto, eu vou voltar, vou me afundar no sofá e vou assistir meu Netflix, porque esse friozinho na barriga aqui eu detesto. Esse medo de começar a fazer algo novo, de fracassar, esse medo ele gera muita coisa ruim na tua vida. Muita. Ele parece ser horrível na hora, né? A sensação do frio na barriga, a sensação de será que dá, parece ser horrível na hora, parece te sufocar, né? Mas se tu enfrenta isso, as coisas mudam de uma forma absurda. O medo do fracasso, ele vai gerar em ti insegurança, tá? Ele vai gerar em ti vulnerabilidade. Ele vai gerar em ti incapacidade. Ele vai gerar em ti pensamentos negativos, tá? Ele vai te deixar uma pessoa mais pessimista em relação às coisas, tá? As pessoas que têm medo de fracassar, normalmente são pessoas que vivem sempre com dúvidas, vivem sempre com incertezas, vivem sempre com receios, vivem sempre colocando as desculpas depois dos porquês, tá? Por que eu digo depois os porquês? Porque se tu coloca as desculpas antes, tu fala assim, poxa, eu queria fazer tal coisa, mas eu tenho essa questão aqui, ó, essa aqui é a tua desculpa, tem essa questão que tá me travando. Aí tu pensa na desculpa e tu fala, não, mas eu tenho que fazer isso, apesar dessa desculpa que eu tô criando aqui, porque tal coisa. Quando o teu porquê ele vem depois, tu faz apesar das suas desculpas, apesar do teu medo, tá? Então, as pessoas que vivem... Que vivem pensando no fracasso são pessoas que vivem com dúvidas, vivem com receios e normalmente elas nunca começam por conta do medo de falhar, ou então elas acabam desistindo logo em seguida
quando as coisas começam a ficar difíceis, quando aparece as primeiras dificuldades, porque vão aparecer. No caminho de aprender a cantar vai aparecer algumas dificuldades. É natural, totalmente natural. Não tem uma pessoa que aprenda qualquer atividade que não passa por algum nível de dificuldade para desenvolver aquela habilidade nova. Então vai aparecer. E essa pessoa vai cair fora porque está com medo de fracassar. Então ela prefere nem tentar. Ela não quer nem tentar, ela já está com medo antes, ela já sai fora para não carregar aquele fardo de que fracassou. Só que tem uma coisa que eu queria lembrar para vocês, tá? Alguém consegue me definir o que é fracasso? Ou então definir quando que tu fracassou? Porque esses dias eu estava lendo um livro que definiu o fracasso e dizia que o fracasso só acontecia na nossa mente. O fracasso, ele só acontecia depois que nós mesmos assumimos que fracassamos. E faz sentido, não é? Porque erro todo mundo comete. Todo mundo comete erro em qualquer coisa que está fazendo. Uma hora ou outra vai cometer algum erro, grande ou pequeno. Agora, isso significa que a pessoa fracassou? Depende. Se a pessoa assumir aquele erro como uma derrota definitiva e parar com aquilo que ela vinha fazendo, bom, aí sim ela fracassou. Agora, se essa pessoa comete um erro, que todo mundo comete em algum momento, mas ela acaba continuando, melhorando, não repetindo aquele erro, ela fracassou? Não, ela simplesmente cometeu um erro. Então, a gente tem que entender que normalmente as pessoas que vivem com dúvidas, vivem com receios, não começam as coisas por medo de fracassar, muitas vezes está ligado a uma outra coisa, que vocês também me disseram. Falta de apoio. Vocês falaram, inclusive, aqui agora de novo. Meus pais não apoiam, minhas irmãs não apoiam. As pessoas falam que a minha voz não é legal. Ou seja, tu não tem apoio. Tu não tem apoio. E isso te gera o quê? Incerteza. Isso te gera medo. Isso te gera medo de quê? De fracassar. De, poxa, se as pessoas na minha volta que eram pra me apoiar, que eram pra dizer que eu sou bom, que eu vou conseguir, elas não estão acreditando, cara, então eu vou fracassar, não é possível. Então isso aqui não vai dar certo. Né? Se as pessoas mais próximas, que eram pra ser as pessoas que estão me apoiando, que estão me acolhendo ali, dizendo, não, vai lá, elas estão dizendo que não. Então realmente não vai dar bom isso aqui, né? Não é essa a ideia? Como é que pode, né? Meu pensamento, tu já nasceu fracassada. Camille, eu tinha tanto isso que hoje eu chego a ter ódio de mim. Não acho que eu tenha fracassado, acho só que eu não tentei, exatamente. Inclusive eu prefiro que a pessoa assuma, assim, Cássio, eu realmente não quero cantar porque eu não tô afim de começar, eu decidi que eu não quero. Beleza, então tu decidiu, né? Tu não tá dando desculpa, tu falou, cara, não quero, eu decidi que eu não quero nem tentar, já era. Agora a pessoa que vive, não, mas eu não vou cantar por conta de tal coisa, não, mas é por conta daquilo, não, mas é que eu queria, mas, cara, aí não, porque aí tu tá entrando em todas essas coisas que eu tô falando, tá? E a gente tem que entender que sim, essas coisas, elas são reais, elas acontecem, a insegurança, o medo de fracassar, a vergonha, o medo das críticas, isso tudo acontece. Mas tu tem que entender que se tu quer mesmo, tu precisa passar por isso. E existem formas de passar por isso, que a gente vai conversar melhor amanhã. Mas, entende? A gente tem que aceitar, faz parte, eu vou sentir isso mesmo, vai ser desconfortável, mas eu quero muito, por conta disso, por conta daquilo, então eu vou mesmo assim, tá? Então assim, a gente tem que decidir. E tem que, principalmente, saber que foi uma decisão tua. Eu não quis, eu decidi não fazer. Ou eu decidi, apesar de tudo, fazer, tá? Tem que ser uma decisão nossa, tem que vir da gente. Mas o que acontece, gente? Falta de apoio, tá? Falta de apoio. E o medo de fracassar, ele aparece demais quando a gente está saindo da nossa zona de conforto e está aprendendo alguma coisa nova. Por quê? E aí, Rezende? Oi? Por quê? Porque a gente não se sente preparado, a gente não se sente muitas vezes capaz realmente. Só que tem uma coisa que eu comecei a adotar, que é o seguinte: primeiro tu arruma o problema e depois tu soluciona, tá? Depois tu vê a solução. Então, o que acontece? Vou dizer pra vocês alguns momentos que não faz tanto tempo assim que eu tive medo de fracassar, tá? Eu tive medo de fracassar quando eu tinha 19 anos e eu entrei pra universidade de música. Eu tinha medo de fracassar quando isso aconteceu. Por quê? Porque eu nunca tinha estudado música num nível de universidade. Eu pensava que ia ser uma coisa absurda. Eu pensava que eu não estava preparado para aquilo. Mas eu fui mesmo assim.
Eu estudei muito, virava a noite estudando, eu tinha hora para dormir, eu tinha hora para acordar, eu passava o dia inteiro na universidade, mesmo quando eu estava sem aula, muitas vezes eu ficava lá estudando na biblioteca, e eu consegui sempre me sair muito bem, tá? Sempre me sair muito bem. Então, quando eu entrei para a universidade com 19 anos, eu tive o medo de não conseguir passar. Imagina se eu vou para a universidade, eu adoro música, eu amo música, eu estudo música em casa há muito tempo, todos os dias. Imagina se eu vou para a universidade e eles me cobram coisas que eu não sei, e isso aconteceu, me cobraram absolutamente tudo que eu não sabia, eu aprendi muita coisa lá, principalmente no primeiro ano, e imagina se eu não dou conta, porque eu não sei qual é o nível de exigência. O que eu sabia eu não sou nenhum exemplo tocando violão, e eu basicamente não toco piano. E eu sei que na universidade eu tenho que escolher um instrumento para tocar. Eu tenho que escolher ou piano ou violão. Então só aí eu já tava com medo. E o resto todo, né? Porque eu olhava a grade curricular e via teoria pra caramba, via harmonia, e via produção textual, e via apreciação, e via percussão. Eu nunca toquei percussão, eu nunca toquei flauta. Eu tive que aprender a tocar flauta, sabe? Então, não só uma, tive que aprender a tocar 3 tipos de flauta. Então, assim, e se eu não der conta de fazer isso? Bate o medo de fracassar. É natural, mas eu fui apesar desse medo. E felizmente deu tudo certo, tá? Outro momento que eu tive medo de fracassar mais recente, que muitos de vocês acompanharam aqui, quando eu abri o canal. Vocês acham que eu não tava com medo de fracassar também? Vocês acham que eu não tenho medo de fracassar hoje? De postar alguma coisa que comece a não gostar, que comece a não dar certo, de não conseguir me reinventar, fazer alguma coisa nova? Vocês acham que não rola esse medo sempre? Quando eu vejo críticas, seguido cai um monte de comentáriozinho aqui, falando mal, xingando, julgando, que nem a gente acabou de falar, seguido. Vocês acham que não bate algum medo de fracasso nisso? Bate, claro que bate, em todo mundo, tá? Outro momento que eu senti medo de fracassar, que nem eu falei agora há pouco, quando eu comecei a fazer show. Eu tinha medo de fracassar. Eu era muito novo, gente, eu comecei a fazer show com 15 anos. Eu tinha muito medo do que as pessoas iam dizer, do que as pessoas iam pensar, de será que eu ia dar conta do show. Caramba, eu vou ter que digamos, ficar segurando a atenção das pessoas durante 1h30, durante 2 horas. Cara, será que eu vou dar conta de fazer isso, tá? Bate o medo de fracassar. E eu lembro direitinho o que acontecia comigo todas as vezes que eu tinha medo de fracassar. Sabe o que acontece? Provavelmente vocês vão se identificar. Eu fico com vontade de desmarcar o compromisso que eu tinha marcado. Fico com vontade de desmarcar. Quando eu marcava um show no início, quando começava a chegar perto da hora, começava a bater essa ansiedade de fracassar, de será que vai dar certo? Bate insegurança, que nem eu falei no início. A gente se sente vulnerável, com medo de fracassar, a gente se sente incapaz, a gente se sente inseguro, tá? Batia insegurança, batia vulnerabilidade e eu pensava o quê? Vou cancelar isso. Por que eu marquei isso? Vou cancelar. Eu pensava isso direto. Quando eu fui fazer a minha primeira banca de piano na faculdade, que é uma banca aberta para todo mundo, e o medo de errar as notas no piano, e o medo de tremer a mão, e o medo, a minha mão sua, tô nervoso, a minha mão sua, e o medo de começar a tocar e a minha mão começar a suar pra caramba, e eu não conseguir tocar a peça direito, ficar com os dedos tudo travado. Gente, esse medo, ele vem todas as vezes. Todas as vezes. Tem forma de lidar com o fracasso? Tem forma de lidar com o fracasso. A gente vai conversar sobre isso, tá? E normalmente, quando a gente então tem essa ideia do fracasso, quando isso está instaurado na gente, a gente realmente está sempre pensando que vai fracassar, a gente não acredita em nós mesmos, não tem confiança suficiente, o que vai acontecer, gente? Normalmente, nós vamos ter falta de persistência, tá? Nós vamos ser pessoas que não seguem firmes mesmo quando os problemas vêm. Não, a gente começa já meio fraquejando, quando vê um problema a gente cai fora, a gente não persiste naquilo. A gente tende a, de cara, já abrir mão daquilo. Outra coisa, nós mudamos de ideia muito rápido. Por quê? Antes mesmo do problema começar. Cara, eu vou começar a cantar. Aí a pessoa entra lá no link que eu disponibilizo para participar da turma, olha e começa a ver as aulas. Não, mas para aí, para eu aprender a cantar, tem aula aqui que tá dizendo que tem que estudar mapeamento melódico. Ah, não, mapeamento tá parecendo difícil. Vai lá, olha outra. Ah, não, mas tá dizendo que tem que condicionar a voz, tem que fazer exercício todo dia. Não vou cantar. Muda de ideia. Já mudou de ideia, por quê? Tá com medo de não conseguir. Tá com medo de não conseguir assistir às aulas, tá com medo de não era o que eu pensava. Tá com medo, já nem vai. Já desiste antes, muda de ideia, tá?
tá? Vive mudando de ideia. E o fracasso, ele tem muitas questões, além dessas aqui que eu falei, que ele afeta negativamente a nossa vida, tá? Afeta negativamente a nossa vida em vários aspectos, incluindo o de cantar. Só que ele também tem um bônus por trás. Ele tem um bônus por trás muito forte, que é o seguinte: por trás de todo... lembrem disso que eu tô falando, gente. Por trás de todo o fracasso, existe uma oportunidade disfarçada ali. Por trás de todo o fracasso, existe uma oportunidade disfarçada. Ou então, para pensar de uma forma mais simples, todo fracasso é uma oportunidade disfarçada, tá? Existe uma oportunidade ali por trás, tão grande quanto. Se tu sente que teu fracasso foi grande, tu sente que tu fracassou demais, tu não tá sabendo olhar, enxergar a oportunidade tão grande quanto que existe ali atrás. Que existe. E a gente vai conversar sobre isso, tá? Eu vou falar bem melhor sobre isso pra vocês. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Já me chamaram pra fazer aula de canto e violão, mas por já terem me criticado, eu achei melhor ficar em casa. O meu maior medo, quem falou isso aqui foi... não sei o que. A Evelyn, meu maior medo mesmo é sobre a minha aparência, porque eu tenho medo de todos me acharem muito feia pra cantar. Meu Deus, Evelyn. Não. Olha que loucura, né, gente? Por vocês verem que essa ideia da vergonha, essa ideia da insegurança, do medo de julgamento, ela começa a ir além. Vocês lembram que eu falei? A gente começa... Vocês lembram que eu falei em todos os 3 exemplos, eu falei uma coisa. Não sei se vocês repararam. Eu falei assim, ó, é preciso quebrar esse ciclo. Eu falei isso em todos. Por quê? Porque uma pessoa que vive sempre com vergonha, ela começa a negar tudo. Ela começa a se esconder de tudo. Ela começa a ficar acanhada. E isso vira um ciclo. Isso vira um hábito. Isso vira um ritmo na vida dela. Essa pessoa pegou o ritmo, pegou o hábito de sempre dizer não, de nunca querer se expor, de nunca querer correr risco nenhum. Ela tem muita vergonha que os outros olhem pra ela, ela sempre vai se esconder. Vira um hábito. Isso vai cada vez virar maior, vai virar uma bola de neve e ela não vai conseguir, dificilmente, não é que não vai, mas dificilmente vai conseguir sair disso depois que já fica muito tempo nesse ciclo. Quando a gente tem medo de julgamento, a gente não quer que ninguém critique. Cara, eu queria muito postar vídeo no meu canal do YouTube. Só que assim, eu morro de medo do que vão dizer, dos comentários. Qualquer pessoa pode comentar o que quiser lá dentro. Imagina se a pessoa comenta que eu não canto bem, se a pessoa dá dislike. Imagina se tem mais dislike do que like, né? Às vezes não é nem a questão da visualização. A questão é do julgamento, a questão do que vão dizer. Então eu não vou postar. Tu começa a fazer isso com todos os projetos da tua vida, tá? Tu queria começar a correr... Só que, poxa, não sei se eu começo a correr porque o meu corpo não tá legal, não é do jeito que eu queria o meu corpo. Eu vou começar a correr, as pessoas vão dizer o quê? Vão falar o quê? Porque as pessoas fazem isso, né? As pessoas fazem isso. Elas fingem, muitas vezes, que falam, não, vai lá, faça tal coisa. Mas quando elas veem uma pessoa tentando daqui a pouco mudar o estilo de vida, elas olham sarcasticamente, né? Tipo, olha aí, ó, sabe? Então, assim, a gente tem medo disso, né? E a gente começa a fazer o quê? Começa a desistir de tudo. Começa a matar a nossa força de vontade. E isso vai se expandir para todas as áreas da nossa vida. A gente sempre vai começar a se contentar com fazer pouco, para não aparecer, para não chamar atenção, e a nossa vida inteira vai ser assim. E depois que a gente está há muito tempo nesse ciclo, sem quebrar, dificilmente a gente consegue sair disso. É muito difícil. Eu já quebrei alguns ciclos viciosos que eu tava, que é muito difícil de quebrar. É muito difícil. Hoje eu tenho alguns para quebrar e eu vejo, todas as vezes que eu sinto que eu tenho que quebrar algum ciclo dentro de mim, eu vejo como é difícil, todas as vezes. Mas é necessário. É necessário, tá? E a mesma coisa da questão do fracasso. Tu vive com medo de fracassar? Tu nunca vai começar nada. Surge uma oportunidade, surge um projeto, mas tu vai ter que se mudar, tu vai ter que fazer não sei o que, tu vai ter que sair da tua zona de conforto, tu já recusa antes. Não, vou continuar do jeito que eu tô, porque assim eu não me exponho, eu não corro risco, eu tô aqui estável, sendo que estabilidade não existe, né? Mas eu tô aqui estável, o que a maioria das pessoas pensa, tem que ter estabilidade na vida. Então, a gente fica num ciclo de não querer se expor,
a risco nenhum. E isso também a gente, depois de um tempo, não consegue quebrar, tá? Sinto a mesma coisa. Minha prima e minha irmã queriam aprender a tocar violão. O cara deu flauta. Ué. Quero tentar, velho. Muito bem, Ryan. Ryan, aliás, não sei se é Ryan. Tem que tentar, gente. A gente tem que pilotar a nossa vida. A gente tem que tomar as escolhas da nossa vida, sabe? Uma vez uma pessoa falou: quero aprender a cantar. Aí eu falei que também, né? A pessoa me olhou de cima pra baixo e falou: ah, mas eu quero aprender a cantar de verdade, sabe? Giovana, tu queria aprender a cantar de que jeito, né? A Marcela, Evelyn, cantar independentemente da imagem. Opa, desculpa, calma aí. A gente sabe que vivemos numa sociedade que dá muito valor pra isso, mas quanta gente com voz linda que não são feias, mas então estão fora do padrão, né? Tipo Adele. Eu sinto isso, kkk. Lorraine, você vai cantar depois, ok? Ok, depois eu fico. Depois eu fico querendo desistir. É Lorraine teu nome? Então, eu era extremamente assim. Quando eu topava fazer alguma coisa, gente, nossa, aquilo me torturava por dentro, porque eu ficava só pensando assim, ó, por que eu fui dizer que eu ia fazer isso? Por que eu fui dizer? A Evelyn, eu só não entro para as aulas porque eu não tenho dinheiro, meu maior obstáculo. Evelyn, estamos te esperando. Se organiza para fazer que tu não vai se arrepender. Inclusive eu pensei em colocar um outro medo aqui que estava ligado a dinheiro, mas eu não coloquei. A gente ainda vai falar sobre ele, mas não vou falar nessa aula aqui porque acho que ia fugir um pouco do nosso tema aqui, do nosso padrão. Tá? Mas eu ainda vou falar sobre ele. De repente semana que vem já. Aparece alguém rindo da minha cara. Bom, tô vendo os comentários de vocês aqui, tem bastante comentário. Agora, tenho medo de cantar em público, abri um canal, mas tirei tudo que eu tinha postado, olha só. Meu medo é porque eu consigo muitas vezes reproduzir só ouvindo a música, tipo aquele meme de quando cantamos no banho. Tudo prática, tá, gente? Tudo treino isso daí, ok? A gente não tá falando sobre isso agora, mas só pra vocês saberem que, eu tenho medo porque eu só consigo assim. Só consegue assim porque tu ainda não parou pra estudar direitinho, tá? Não quebra a cabeça pensando que, de repente não sirvo pra isso. As pessoas que falam esse tipo de coisa, as pessoas que julgam, que nem eu fiz o post hoje, normalmente são as pessoas que não fazem ideia do que estão falando. Eu me apavoro em ver isso, tá? Eu me apavoro. É tipo eu querer impor, digamos assim, tem uma pessoa falando sobre política, eu vou lá e quero impor alguma coisa, de alguma lei, de algum não sei o quê, sendo que eu, o Cássio, não tenho um embasamento grande. Claro que eu tenho as minhas convicções, claro que eu tenho as minhas ideias, tenho os meus pensamentos, né? Mas assim, eu não tenho uma convicção pra ir lá e fingir que sou uma autoridade no assunto, jogar um comentário pra alguém lá. E as pessoas fazem isso direto. A pessoa não sabe nada sobre música, mas ela vai lá e fala que tu não serve pra cantar. Esses dias alguém mandou aqui pra mim, acho que foi ontem eu acho. Mandou assim, meu pai disse que se eu fosse bom, eu deveria ter entrado no The Voice, ganhado o The Voice, aí eu seria um bom cantor. Mas como eu não fiz isso, então era pra eu parar de perder meu tempo. Gente, vocês entendem que as pessoas, parece que quando elas não têm conhecimento de um assunto, aí é que elas querem palpitar, aí é que elas querem dar a opinião delas, entende? É loucura. Vou começar a fazer aula de violão, mesmo não tendo sensibilidade fina na mão esquerda, ter desistido do piano quando era criança, tudo que você aprende na vida nunca. Nenhum conhecimento é em vão. Perfeito, a Marcela tá na nossa turma, gente. A Marcela entrou agora na nossa turma do canto intensivo, tá fazendo aulas. E é isso aí, Marcela. A gente vai trabalhar muito essas questões ainda, juntos. E a gente vai cada vez progredir mais, né? De diferentes formas. Ok. Ok, depois eu converso mais aqui com você sobre isso, mas já que a gente chegou nesse final, eu queria conversar com você sobre a última coisa, que é o seguinte. Nós passamos pelos 3 medos. Vocês percebem que esses 3 medos, eles estão muito ligados, né? E vocês percebem que cada um deles chama uma vertente de outras sensações, de outros pensamentos, né? Como a gente começa, eu falei aqui sobre vergonha, julgamento e fracasso. Mas vocês percebem que cada um deles começa a trazer insegurança, começa a trazer incerteza, começa a trazer questões de vulnerabilidade, começa a trazer muitas questões psicológicas. E que nem eu falei, quanto mais fundo a gente entra nisso, quanto mais pessimista nesse ponto a gente começa a se tornar, de só ver os problemas, de só ver as inseguranças,
de sempre ficar pensando nos medos, nos receios, nos motivos que tu tem para não fazer aquilo, porque a gente sempre acha motivos para não fazer alguma coisa, né? Quanto mais tu focar nisso, pior vai ser, mais tu vai entrar num ciclo e mais difícil depois de um tempo vai ser para te sair desse ciclo, tá? Sempre vai ser dessa forma, sempre vai ser dessa forma. Só que agora eu queria falar para vocês uma coisa, que é o que a gente vai começar a falar a partir da nossa próxima live, inclusive amanhã vai acontecer dentro do Telegram, tá? Não dentro do Telegram, mas eu vou mandar somente para quem tá no Telegram. Que é o seguinte, a gente falou sobre os medos, só que os medos, será que eles são somente ruins? Ou será que existe algo positivo dentro dos medos? Será que tem como eu pegar os medos, os meus maiores medos, e transformar aquilo em algo positivo, em algo que me ajuda? Será que é possível isso? Eu digo para vocês que sim. O medo, de forma geral, eu sinto isso muito hoje na minha vida aqui, na minha pele, na minha rotina. É o seguinte, o medo para mim hoje, os medos que eu tenho, os medos de fracasso, principalmente, me ajudam a ter mais cautela nas coisas que eu faço, nas coisas que eu falo. Lembrando que eu não estou falando de ficar parado, eu não estou falando de fazer pouco, eu estou falando de ter cautela, ter cuidado, ter um olhar atento pro que eu faço. Os medos que eu tenho hoje, eles me ajudam a me preparar melhor para as coisas. Se eu tenho medo, eu já falei sobre isso em uma live, se eu tenho medo de fazer alguma coisa, eu me preparo muito para que nada dê errado, pelo menos no que cabe a mim, tá? Os medos que eu tenho hoje, eles me ajudam a montar um plano, eles me ajudam a me organizar melhor. Se eu tenho medo, eu não chego fazendo a coisa de qualquer jeito sem preparo nenhum. Eu me preparo antes, eu monto um plano, eu dou meu jeito de tentar chegar o mais organizado possível para aquela situação que eu vou entrar, tá? E tem uma coisa principal que os meus medos hoje me ajudam, que é o seguinte, eles me incentivam muito a continuar o meu trabalho, por incrível que pareça. Os medos que eu tenho hoje, eles me incentivam a continuar. Isso é incrível. Que nem eu falei, se a gente entende que por trás dos medos e por trás dos fracassos existem oportunidades, a gente começa, e a gente aprende a utilizar elas, a gente começa a ter uma força absurda no que a gente está fazendo. Absurda, a gente tem uma energia que muitas vezes a gente não sentiu antes. E eu sinto isso na pele hoje. Na pele hoje. Mas isso tudo se deve a uma mudança de pensamento, tá? E principalmente depois de mudar o pensamento, a gente precisa mudar a nossa ação, tá? Mas isso é interessante. Agora, para finalizar, tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês? Eu vou colocar o último slide aqui agora. Se tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando, mandem aqui foguinho, por favor, no chat. Tá fazendo sentido? Essa parte que eu falei dos medos, sobre cada um dos medos, sobre o lado ruim dos medos, o que eles acarretam na gente. E agora, por último, a questão positiva que existe por trás dos medos, que a gente ainda não se aprofundou. Eu dei agora só uma pincelada para vocês entenderem. A gente vai se aprofundar nisso amanhã, tá? Se fez sentido, manda foguinho aí. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Tá, acho que vocês estão falando entre vocês ali em cima. Toda vez que eu faço aguda, minha mãe pergunta se estou morrendo. Me acabo de rir. Uma vez eu tava cantando da Ariana Grande um tom normal. Deve ser um tom original, né, Luca? Tu quer dizer? Aí minha prima chegou e falou pra eu cantar um pouco mais baixo porque ela e minha tia iam rezar. Aí meu tio chegou na hora e pediu pra eu não gritar. Ô, Luca, mas essa daí da tua tia e da tua irmã ou da tua prima, tu falou? Da tua prima. Tua tia e tua prima irem rezar. É sacanagem também, né? Daqui a pouco tu tava gritando lá do lado do quarto delas. E elas iam rezar. Não, brincadeira. Não, mas essa questão... Pra mim já falaram várias vezes que a minha voz era aguda, que eu deveria cantar mais grave, por conta de ser uma voz masculina cantando agudo, tem que cantar mais grave, não é legal, né? E é homens falando, né? Normalmente. Por quê, né? Por que será? Às vezes a pessoa fala cantar mais baixo também por conta disso, né? Ela quer falar do agudo. Fico com medo, sim, você faz aulas. Gente, quem quer saber de aulas, me chama no privado, tá? Que eu converso com você sobre isso. Camille, Giovana, beleza, estão mandando foguinho. Fiquei muito triste com a crítica dele. Não tem como não ficar, né, gente?
As pessoas, foi o que eu falei no início. Luca, não sei se estava aqui no início. Ó, estão perguntando o que eu Ah, tá, tu quis dizer que tava cantando baixo já. Ah, entendi. Então realmente foi pra te incomodar mesmo. Entendi. Tu cantou normal, falou normal, pensei que era tonalidade, tava cantando agudo e tal. O que eu recomendo pra perder vergonha, gente, nós vamos falar sobre isso amanhã, lá na live fechada que vai acontecer no Telegram, tá? Giovanni, eu aviso nas lives sempre no Insta e no Telegram. De vez em quando no YouTube, mas no Insta e no Telegram sempre. Bom, pra gente terminar, Camille colocou, Cássio, quer ser meu amigo? Gente, já sou amigo de vocês, tá? Não se enganem, já somos amigos. Mas, ó, pra gente encerrar, eu queria deixar aqui pra vocês mandaram um foguinho ali. Marcelo, o Telegram não tá aberto. Telegram não tá aberto. Olha só, vou abrir pra vocês aqui a oportunidade. Quem não tem Telegram, quem não está no Telegram, se vocês quiserem entrar, tá? Eu libero pra vocês o link pra vocês entrarem, ok? Pra vocês não perderem, mas ele não está aberto. Beleza, mas então vocês me chamam depois ali e falam, Cássio, quero entrar no Telegram. Eu envio pra vocês ali no direct, tá bom? Pra gente encerrar, gente, eu queria deixar... Pra gente encerrar, gente, é muito bom. Eu queria deixar aqui uma última reflexão, tá? Pra vocês pensarem sobre isso, porque amanhã a gente vai conversar sobre isso na live fechada no Telegram, tá? Eu quero que vocês pensem o seguinte... Os meus medos hoje, vocês não precisam responder aqui no chat, eu quero que vocês pensem nisso e amanhã vocês vão conversar comigo sobre isso, porque lá no Telegram a gente vai conseguir se enxergar, eu vou conseguir enxergar vocês e vocês vão poder conversar comigo, ligar o microfone e a gente vai realmente trocar experiências, tá? Eu quero que vocês me digam o seguinte, os teus medos hoje, pensa aí, eles estão te ajudando a não parar, eles estão te ajudando a continuar o que tu tá fazendo, inclusive muitas vezes com mais intensidade, com mais vontade, ou os teus medos, eles estão te ajudando a permanecer parado? Essas duas perguntas eu quero que vocês respondam aí, tá? O teu medo, ele te ajuda a continuar o teu trabalho, a continuar com o teu objetivo, com o teu propósito, ou ele te ajuda a permanecer parado? O teu medo, ele te incentiva ou ele te desmotiva? O teu medo, ele é um acelerador dos teus resultados, do que tu quer pra ti? Ou será que ele é uma âncora nos teus sonhos? Os teus medos, o que eles são, o que eles significam pra ti hoje? Eu quero que vocês pensem sobre isso, tá bem? Pensem sobre isso. E a gente vai conversar amanhã sobre como fazer para começar a resolver essas questões, tá? A gente vai fazer uma série de encontros onde todos eles a gente vai conversar um pouco sobre esses medos, mas dessa vez pensando mais na solução, tá? E não tanto focando nos medos, que a gente já entendeu eles. Agora a gente precisa entender as estratégias que a gente vai seguir para lidar com eles, passar por cima deles e agir apesar deles, tá bem? Então a gente amanhã vai começar a entender o que faz. Ó, a Evelyn colocou, me sinto refém dos meus medos. Amanhã a gente vai começar, Evelyn, a entender como a gente faz para driblar esses medos na hora de cantar. Como que eu faço para perder minha vergonha, como que eu faço para não ligar para os julgamentos, porque eles vão acontecer, mas como que eu faço para não ligar para eles? Como que eu faço para lidar com o fracasso e principalmente entender em cada fracasso uma oportunidade para eu fazer melhor, tá? A gente vai começar a fazer e conversar sobre isso amanhã, beleza? Gente, vocês querem saber o horário da nossa aula de amanhã? O horário da nossa aula de amanhã vai acontecer às 11 horas da manhã, tá? Eu vou mandar o link dentro do Telegram. Com aquele link, vocês vão entrar para uma sala dentro do Google Meet. Vocês podem assistir a aula do computador de vocês, do tablet de vocês, do celular de vocês. E vocês vão poder ligar a câmera, igual eu tô aqui agora com vocês. Vocês vão ligar a câmera, vocês podem ligar o microfone e a gente vai conversar, tá bem? A gente vai ter toda uma dinâmica lá dentro, que lá dentro eu vou explicar para vocês melhor, tá? Mas todo mundo vai poder participar na medida do possível, né? A menos que existam muitas pessoas lá. Mas eu acredito que não. A gente vai conseguir trocar uma experiência legal, tá bem? E aí eu quero sim ouvir vocês para que a gente pense juntos em soluções, tá? A gente vai pensar juntos em soluções. Lembrando, tudo isso aqui eu já passei. E muitas dessas coisas eu passo e passei recentemente. E eu fiz uma série de anotações, fiz uma série de estratégias que eu segui, muitas vezes instintivamente,
pra conseguir superar esses meus medos. Porque eu realmente, olhando pra mim hoje, talvez vocês não pensem isso, mas eu realmente era uma pessoa muito tímida. Eu realmente era uma pessoa que não apresentava um trabalho apresentava um trabalho na sala de aula pros meus amigos suando, tremendo. Eu ia tocar violão tremendo. Eu não conseguia tocar o que eu queria no violão de tanto que eu tremia as mãos, tá? Eu não sabia me comunicar da forma que eu sei hoje. E eu não fiz nenhum curso para aprender a me comunicar, tá? Eu aprendi a me comunicar na prática, me colocando em situações desfavoráveis, me colocando numa série de situações que me deixavam com frio na barriga. E eu aprendi a lidar com isso. Mas não é simples assim. Eu segui algumas coisas e eu vou mostrar pra vocês amanhã. Vou começar mostrando pra vocês amanhã, tá bem? Fazer o almoço mais cedo amanhã. Eu também. Vamos se organizar amanhã, tá? Não vai ser muito longo, a gente vai ficar 1 horinha amanhã conversando, tá? 40 minutos, 1 horinha conversando. Venham, porque hoje a gente focou nos medos. Amanhã a gente vai conversar sobre as possíveis soluções e como a gente começa a lidar melhor com isso, beleza? Então é isso, gente. Muito obrigado quem está aqui até agora. Espero que tenha feito sentido para vocês. Alan, Marcela, Matheus, Luca, Regiane, Daniel, Wesley, Sara, Cauana, JK, Marisa, Camille, Mika, Giovana, Lana, o Yun, acho que era... Como é que era o nome? Lorraine? Era isso? E Evelyn. Gente, obrigado. Espero que vocês tenham curtido. Amanhã eu espero vocês, tá bem? Não me deixem sozinho. A gente vai conversar amanhã, bater um papo muito massa. Espero vocês. Todo mundo que tá aqui. Espero que vocês amanhã também estejam na nossa espécie de mentoria que vai rolar no Telegram. Fechou? Então é isso. Quem não tem Telegram, não está no grupo, manda no direct que eu vou liberar pra vocês o link, tá bem? Tchau, boa noite, se cuidem e essa live vai ficar disponível pra vocês. Beijo.